65. SSS Level Loader Capítulo 376. Destruindo a cidade do Tigre Dourado, matando o Tigre Dourado. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Você. Que tipo de poder é esse? Nesse instante, a expressão de Tigre Dourado mudou ligeiramente. Ele podia sentir claramente a força destrutiva contida no último golpe de Jon. Felizmente, o poder das leis do humano não foi totalmente restaurado, ou seu mundo em mãos teria sido completamente incapaz de impedi-lo. Parece que realmente te subestimei, disse Tigre Dourado, com o rosto ficando sério e os olhos escurecendo. Ele deixou de lado o desprezo anterior. Afinal, alguém que pudesse se tornar um executor do paraíso certamente não era um fraco. Para controlar Seni, ele pagou um preço muito alto. Ele não queria expor a identidade de Jon como um executor do céu, mas parecia que ele já não tinha mais nenhum controle sobre ele. Tudo por culpa daquele maldito toupeira. Praguejou ele em pensamento. Ele não se conteve mais, e sua longa lâmina cortou o ar, carregando consigo uma pressão aterradora vinda dos céus e da terra enquanto golpeava Jon. A luz das espadas e as sombras das lâminas preenchiam o ar enquanto as duas se enfrentavam. No fim das contas, a força de Jon ainda era muito fraca, longe de ser páreo para o Tigre Dourado, e ele foi forçado a recuar repetidas vezes. Clang! Com um estrondo alto, Jon foi arremessado para trás. Tigre Dourado o encarou friamente, sem persegui-lo. Falou com voz distante: humano, eu não quero te matar. Renda-se em silêncio e eu te pouparei de sofrimento desnecessário. E, você realmente acha que é páreo para mim? Zombou Jon, desinteressado em responder a Tigre Dourado. Em vez disso, tomou a iniciativa de atacar. Seu teimoso. Tigre Dourado ficou furioso. Seus golpes de espada tornaram-se ainda mais ferozes. Corte do vazio dividido. Ele rugiu, desferindo um ataque de habilidade. A luz da lâmina cintilou e cortou o espaço entre eles, movendo-se com velocidade incrível. Bum! Jon foi pego de surpresa, cuspindo sangue ao ser arremessado para trás. Humano, pare de lutar. O Tigre Dourado não teve piedade, lançando imediatamente outro ataque. Sua longa lâmina cortou o ar como uma tempestade, sem intenção de recuar. Proteção corporal de diamante! Gritou Jon, e uma luz dourada o envolveu enquanto ele ativava sua técnica defensiva, aumentando suas defesas 100 vezes. Brum! Uma explosão ensurdecedora soou quando a luz dourada ao redor de Jon se estilhaçou, e ele foi arremessado para longe mais uma vez. Humano, você é inútil. Não passa de um inseto diante de mim, zombou o Tigre Dourado cruelmente. Se Jon não fosse mais útil vivo, ele já o teria matado. Jon franziu a testa. Agora ele tinha uma compreensão mais clara de sua própria força. Embora tivesse recuperado parte de seu poder sobre as leis, ao enfrentar um desperto do Pico das 7 Estrelas de frente, ele ainda não era páreo para ele. Acabou. Ele não aguentava mais brincar com o Tigre Dourado. Um vento violento o envolveu, e uma pressão avassaladora o envolveu. Seu corpo se transformou instantaneamente em um gigante imponente. Hã? Que tipo de monstro é esse? A expressão de Tigre Dourado mudou ligeiramente, seus olhos arregalados de choque enquanto encarava Jon. Sua alma estremeceu um pouco, e ele sentiu uma leve ameaça à sua vida. Do outro lado, Molly e os outros também ficaram atônitos com a cena. Eles interromperam seus ataques, olhando horrorizados para Jon, agora transformado em um gigante. Esse humano realmente tem uma habilidade muito estranha. Não é à toa que ele está tão confiante. Molly não pôde evitar engolir em seco. Ele olhou para o Pantera Negra e o Lobo de Sangue, que estavam atônitos, e sem hesitar, ativou a evasão terrestre, com a intenção de fugir dali. Nem pense nisso. O Pantera Negra voltou a si. O elemento vento, o poder das leis, surgiu ao seu redor, bloqueando imediatamente todo o espaço. Molly foi novamente apanhado pelos dois. Criação e destruição. Nesse instante, Jon gritou furiosamente, liberando sua habilidade divina, criação e destruição. Suas forças ainda não haviam se recuperado completamente, e o estado de transformação do céu e da terra não podia ser mantido por muito tempo. Ele precisava terminar isso rapidamente. Isso é ruim. O rosto de Tigre Dourado se fechou em uma expressão sombria quando ele finalmente reagiu. Ele já havia testemunhado o poder aterrador do golpe de Jon anteriormente. Agora, com o imenso aumento de força de Jon, ele temia que seu mundo em mãos não fosse capaz de resistir. Humano, você se atreve? Rugiu o Tigre Dourado.
Seu mundo em mãos. O poder das leis se condensou em uma forma enorme. Um corpo maciço que não era de forma alguma mais fraco do que o de Jon em seu estado de transformação céu e terra. Corte Azura. A luz da lâmina tremeluziu, cortando em direção ao corpo imponente de Jon. Diante do ataque do tigre dourado, Jon não sentiu medo algum. Seu corpo inteiro foi envolvido por uma luz dourada quando a proteção corporal de diamante foi ativada novamente. Uma luz de espada colossal, capaz de destruir o céu e a terra, desferiu um golpe com grande força. Brum! A luz da espada cortou o ar, estilhaçando o espaço, e um tremor tremendo sacudiu o céu. Uma turbulência espacial sem fim causou estragos, destruindo tudo em seu caminho. A cidade ao redor foi reduzida a escombros. Seu desgraçado, pare! Os olhos de Tigre Dourado quase saltaram das órbitas de raiva. Ele claramente sentia que seu mundo em mãos estava prestes a desmoronar. Se o mundo em mãos fosse destruído, ele sofreria uma reação em cadeia. Nesse ponto, Jon nem seria mais seu oponente. Escudo defensivo. Ele gritou furioso, formando um escudo enorme ao redor do corpo para interceptar o golpe de espada que descia em sua direção. Ele podia sentir o poder aterrador do golpe de Jon, mas mesmo que estivesse ferido, não podia permitir que Jon destruísse seu mundo em mãos. Brum! Rachadura. Uma forte explosão ecoou e o escudo se estilhaçou, lançando Golden Tiger para trás. Ele cuspiu sangue. Kofi. Com dificuldade, ele rastejou para fora dos escombros, gravemente ferido. Mas, felizmente, conseguiu bloquear o ataque de Jon, e a cidade do Tigre Dourado não foi destruída. Não destruído? Jon franziu a testa com força. Ele havia subestimado a força do mundo na mão do Tigre Dourado. O último golpe já havia drenado 8% de sua força do caos, e agora era impossível para ele desencadear criação e destruição novamente. Humano, você vai morrer. Tigre Dourado estava furioso. Ele originalmente esperava subjugar Jon, mas agora parecia completamente impossível. Pior, se as coisas continuassem assim, ele poderia até mesmo correr o risco de perder a própria vida. Golpe frenético Azura. Ele rugiu, e ventos ilimitados surgiram. O ar se encheu de lâminas de luz cintilantes, envolvendo completamente a forma gigantesca de Jon. Bum bum. A batalha entre o gigante Jon e a manifestação do Tigre Dourado continuava intensa. A cada choque, o espaço ao redor tremia e os prédios das cidades próximas eram destruídos em seu rastro. No entanto, esses eram apenas prédios comuns, muito frágeis para ameaçar o mundo do Tigre Dourado. Em mãos. Tosse. Jon cuspiu outro bocado de sangue. Sua figura vacilou, pois o poder do Lich-Rei e o poder espiritual dentro dele se tornaram insuficientes para sustentar seu estado de transformação do céu e da terra. Ah, parece que você não vai conseguir manter essa forma por muito tempo. Golden Tiger percebeu-o mudou e riu com ar de superioridade, enquanto seus ataques se tornavam cada vez mais ferozes. Jon imediatamente se viu em uma situação cada vez mais perigosa. Se isso continuasse, sua morte era inevitável. Droga! Ele mal conseguiu bloquear um dos ataques do Tigre Dourado e recuou rapidamente, seu olhar se voltando para os soldados que observavam da lateral. A maioria dos soldados em Golden Tiger City eram despertos acima do nível 4 estrelas. Matar essas pessoas ativaria seu talento saque e restauraria sua força geral. Um pensamento lhe ocorreu e ele ativou maestria com espadas. 2 espadas longas dispararam em sua direção. Os soldados que observavam. Tum! Sangue espirrou e gritos de agonia ecoaram no ar. Em seu estado de transformação do céu e da terra, seus atributos básicos foram aumentados em 200 vezes. Mesmo sem o apoio do poder das leis, esses despertos de 4 estrelas se mantiveram firmes. Sem chance contra seus ataques. Você derrotou um desperto de 4 estrelas. O talento saque foi ativado. Seu total geral a força é restaurada em 0,000%. As notificações continuaram a piscar, e em instantes, Jon havia matado mais de 70 despertos de 4 estrelas ou superior, restaurando parte de suas forças. Hã? A expressão de Tigre Dourado mudou ligeiramente ao ver isso. Seu olhar se voltou para os soldados ao redor, e ele praguejou: idiotas, sumam daqui. Ele não se importava com a vida ou a morte desses soldados, mas o que o chocou foi que Jon conseguiu restaurar suas forças matando. Ele nunca tinha visto uma habilidade tão poderosa e estranha antes, e não pôde deixar de sentir um leve interesse. Criação e destruição. Com um rugido furioso,
As forças esgotadas de John foram restauradas, e ele liberou sua habilidade divina mais uma vez. Uma enorme luz de espada rasgou os céus e a terra, irradiando uma aura de aniquilação que ameaçava destruir tudo em seu caminho. Isso é ruim. O rosto de Tigre Dourado mudou drasticamente. Seu mundo irmão já havia sido severamente danificado pelo golpe anterior, e ele também estava gravemente ferido. Não havia maneira pela qual ele poderia resistir ao ataque de John agora. Whoosh! A luz aterradora da espada uivou ao cortar o ar, estilhaçando o espaço ao redor. A turbulência espacial caótica se alastrou, e mesmo que o Tigre Dourado quisesse bloqueá-la, não conseguiria. Já era tarde demais. Brum! O raio da espada atingiu o alvo, acompanhado por uma forte explosão. Toda a cidade do Tigre Dourado, ao longo de a área circundante foi completamente destruída. O único edifício que permaneceu intacto foi a prisão do céu. John ficou estupefato, sem entender que tipo de poder a prisão celestial possuía, capaz de bloquear sua habilidade divina de criação e destruição. Ventos incessantes uivavam, e turbulências espaciais giravam ao redor deles, devorando a todos, enviando-os para o vazio. Tosse. O Tigre Dourado cuspiu um bocado de sangue. Seu rosto empalideceu e seu corpo cambaleou instavelmente. Seu mundo em mãos havia sido destruído, e sua alma sofrera um golpe devastador. Os ferimentos foram graves. Seu humano desprezível. Você destruiu meu mundo em mãos. Ele tremia de raiva. Sua fúria estava fora de controle. Ele havia recebido a proteção do Rei da Floresta, conseguido escapar da prisão celestial e restaurado suas forças com muito esforço. No entanto, em um instante, um mero humano fraco destruiu tudo pelo que ele havia lutado. Morra! Perdendo toda a racionalidade, Tigre Dourado avançou em direção a John sem pensar. HMPH, com o que você vai lutar agora? John zombou, seu corpo vibrando com a intenção da espada, como uma espada desembainhada. Espada dos nove céus. Ele murmurou baixinho, e uma espada espiritual irrompeu de seu corpo, transformando-se instantaneamente em uma enorme espada de luz. Espada imortal. John ficou surpreso. Ele não esperava ser capaz de invocar um dos quatro imortais tesouros, a espada imortal. Infelizmente, ele ainda não conseguia sentir a espada unida e as quatro espadas da exterminação se fundindo com seu corpo. Ele controlou a enorme espada de luz e a desferiu contra o Tigre Dourado que avançava. Brum! Com uma forte explosão, o Tigre Dourado não teve forças para resistir. Cuspiu sangue e foi arremessado para longe. John estava prestes a continuar seu ataque quando um clarão frio surgiu à distância, mirando diretamente em Golden Tiger. Poder dos nove mundos inferiores. John começou a tentar impedir o ataque, mas então percebeu o poder por trás dele. Sentiu um clarão frio e uma onda de alegria. PFFT. O sangue espirrou quando o clarão frio, carregando uma poderosa força devastadora para a alma, atravessou tudo. Corpo do Tigre Dourado. Seus olhos se arregalaram em terror enquanto seu olhar gradualmente se tornava vazio. Seu corpo flutuava fracamente no vazio. Uma pedra de jade flutuou para fora de seu corpo. Era o coração do continente. Contudo, diferentemente do coração do continente que John havia obtido anteriormente, este brilhava com várias cores e continha o poder das leis que o Tigre Dourado havia cultivado. Um pensamento passou pela cabeça de John, e ele pegou o coração do continente em sua mão antes de cancelando seu estado de transformação do céu e da terra. John! Um grito de surpresa veio de longe, e uma figura graciosa voou em sua direção, aterrissando diretamente em seus braços. Era Cini. Eu sabia que você não correria nenhum perigo. Ao ver John, ela não conseguiu mais se conter. Ela conteve suas emoções e começou a chorar lágrimas de alegria. SSS Level Loter Capítulo 377, ocupando a cidade do Tigre Dourado, recuperação do mundo irmãos Menina Tola, como é que alguma coisa poderia me acontecer? Disse John alegremente, acariciando os cabelos de Cini enquanto a confortava gentilmente com um olhar afetuoso. A propósito, John, todos os outros estão bem? Cini não conseguia deixar de se preocupar com a segurança dos demais. Encontrei o Tony e o Ben Kwaog City antes. Quando descobri que você estava aqui, corri para cá. John explicou brevemente o que havia acontecido durante esse tempo. Bum! Bum! Naquele instante, uma série de explosões ecoou pelo ar. Molly e os outros ainda estavam no meio de uma batalha caótica.
Inicialmente, ele não era páreo para o Pantera Negra e o Lobo de Sangue, mas quando eles viram que Jon havia destruído a cidade do Tigre Dourado e matado o Tigre Dourado, ficaram em desordem e tentaram fugir. No entanto, Molly agora tinha uma confiança renovada e segurou firmemente os dois. Jon olhou de relance para a batalha e disse: "Vamos lidar primeiro com esses poucos." "Certo," respondeu Cini animada. Seu tempo no Reino do Caos não havia afetado muito sua força. Se não fosse pela armadilha do Tigre Dourado, ela nem teria sido capturada por eles. Os dois se moveram em uníssono, avançando em direção ao grupo. Whoosh! A névoa cinzenta surgiu, o poder dos 9 abismos agitou-se, imbuído do formidável poder da lei celestial, suprimindo facilmente os três. A força de Cini superava em muito a de Jon naquele momento. Assim que ela fez um movimento, os três oponentes imediatamente sentiram que estavam enfrentando uma grande ameaça. Molly gritou rapidamente: "Humanos, estamos do mesmo lado." "E, quem está do seu lado?" Jon zombou, demonstrando seu desprezo. Desde o início, ele só estava usando esse cara. Zumbir. O zumbido da intenção da espada ecoou quando ele e Cini lançaram simultaneamente um ataque contra os três. Que desprezíveis! "Irmãozão, terceiro irmão, vamos unir forças para lidar com esses dois humanos," disse Topher apressadamente. "Tudo bem." Pantera Negra e Lobo de Sangue hesitaram por um momento, depois assentiram. Embora relutantes, sabiam que não eram páreo para Jon e Cini. A poderosa lei do poder irrompeu, envolvendo-os completamente. A lei do desperto das 7 estrelas já havia sido compreendida em mais de 90%, tornando sua força formidável. Mas Jon não estava nem um pouco apreensivo. Na batalha anterior, ele havia derrotado muitos despertos de 4 estrelas, aumentando ainda mais seu poder. Agora, ao enfrentar especialistas de 7 estrelas, ele não se encontrava mais em uma posição passiva. Além disso, Cini estava com ele. "Cini, lide com o Molly," disse Jon. Molly já havia se transformado no corpo do elemento terra, dominando a evasão terrestre. Se ele quisesse escapar, Jon sabia que não seria capaz de impedi-lo. Sem problema. A mente de Cini mudou, e o poder dos 9 abismos se condensou em lâminas afiadas. Ao mesmo tempo, seu ataque de alma foi desencadeado, atingindo Molly. Jon, por outro lado, atacou o Pantera Negra e o Lobo Sangrento. Buscando a morte. Rugiram os dois com raiva, sem demonstrar nenhum medo. Eles perceberam que Jon conseguiu derrotar o Tigre Dourado porque havia neutralizado a habilidade Mundo na mão do oponente e, naquele momento, ele não estava em sua forma gigante. Tinham certeza de que ele não era páreo para eles. Os dois se moviam em sincronia, um atacando pela esquerda e o outro pela direita, lançando-se contra Jon simultaneamente. Mesmo com sua força aumentada, Jon ainda estava em desvantagem, cercado por 2 poderosos lutadores de nível 7 estrelas. Ele se encontrava em uma posição passiva, lutando para acompanhar o ritmo. "Humano, com o seu nível de habilidade, você ousa nos desafiar? Hoje, eu vou te matar para vingar o grande irmão," bradou o Pantera Negra, sua figura oscilando enquanto se movia com velocidade fantasmagórica, imprevisível e esquivo. Só vocês dois?" Jon zombou, a raiva explodindo enquanto ele ativava a força do caos que acabara de se recuperar dentro dele. Whoosh! Uma violenta rajada de vento açoitou o ar, e uma pressão aterradora se espalhou. Jon desencadeou a transformação do céu e da terra e, mais uma vez, transformou-se em um gigante imponente, estendendo-se a alturas inimagináveis. Brum! Ele desferiu um soco gigantesco, enviando ondas de choque pelo ar. O Pantera Negra, de manto negro, foi incapaz de se defender, tossindo sangue enquanto era arremessado para trás, voando pelos ares. Incontrolavelmente. "Irmãozão!" gritou o Lobo de Sangue, em choque. Quando estava prestes a correr em auxílio de seu companheiro, uma sombra o envolveu, uma mão gigantesca descendo do alto. Bang! Outro estrondo alto ressoou quando Bloodwolf foi arremessado para longe pela mão enorme. "Morra!" A voz fria de Jon ecoou no ar enquanto a tensão de sua espada vibrava. Uma espada longa voou de seu corpo, cortando o ar em direção a Lobo de Sangue. Era a espada imortal, um dos tesouros lendários dos imortais. "Não!" Lobo de Sangue gritou aterrorizado. Ele se debateu para se levantar, tentando se esquivar do golpe, mas já era tarde demais. O sangue espirrou por toda parte quando a espada longa atravessou seu crânio. "Você matou um desperto de 7 estrelas. Talento saque ativado."
Força restaurada em 0,000%. O aviso do sistema piscou enquanto o ataque de John continuava sem pausa. Ele ativou maestria com a espada, controlando a espada imortal enquanto ela avançava em direção ao Pantera Negra. Terceiro irmão. A voz do Pantera Negra estava repleta de fúria e medo. Ele tentou se esquivar às pressas, já sem se concentrar em buscar vingança, e fez uma tentativa desesperada de escapar para o vazio. Você não pode escapar, zombou John. Ele deu um passo à frente, bloqueando a rota de fuga do Pantera Negra. Com um clarão de luz fria, ele desferiu o golpe da espada voadora. Whoosh! O sangue jorrou quando a cabeça do Pantera Negra foi decepada e arremessada pelos ares. O aviso do sistema piscou novamente quando o talento saque de John foi ativado, e sua força foi ligeiramente restaurada. Com a morte do Pantera Negra e do Lobo de Sangue, várias bolas de cristal caíram de seus corpos, mas Johnny não se importou, guardando-as casualmente no bolso. Entretanto, a batalha de Cine contra Molly estava chegando ao fim. O poder dos 9 abismos era misterioso e imprevisível, carregando um poderoso ataque de alma. A esquiva terrestre de Molly era inútil contra Cine. Mesmo que ele transformasse seu corpo em uma forma elemental, não conseguiria evitar o dano do poder dos 9 abismos. Humano, você não morrerá em paz. O Lorde Rei da Floresta não o deixará escapar. Molly praguejou furiosamente enquanto era engolfado pelo poder avassalador dos 9 abismos, não restando nenhum vestígio de seu corpo. Atrás. Tão fraca, disse Cine, com uma expressão de insatisfação ainda estampada no rosto. John também cancelou seu estado de transformação do céu e da terra e recolheu os poucos itens que Molly havia deixado cair. Então, como se tivesse se lembrado de algo, ele se virou para Cine e perguntou: Cine, quando você matou esse cara, você roubou algum atributo? Quando John matava inimigos, seu talento saque era ativado, permitindo que ele restaurasse parte de sua força, mas ela normalmente não ganhava novos atributos através do saque. Cine assentiu. Principalmente atributos básicos e o poder das leis. Parece que os fortes neste mundo se concentram bastante em dominar as leis. E mesmo. John sentiu alívio. Contanto que seu talento saque fosse capaz de recuperar atributos, isso era tudo o que importava. Ele precisava continuar massacrando oponentes poderosos para restaurar seus atributos próprios. Vamos, de volta para a cidade do Tigre Dourado. Um pensamento lhe ocorreu, e ele conduziu Cine para fora do vazio, descendo sobre a cidade do Tigre Dourado. Com a destruição do mundo em mãos do Tigre Dourado, a cidade do Tigre Dourado se transformou em um amontoado de ruínas, restando apenas a prisão celestial intacta. Naquele momento, o caos reinava por toda a cidade. Soldados e aventureiros lutavam. Lutar ferozmente para reivindicar os recursos restantes. Cine, vá ajudar Tracy e os outros, instruiu John antes de entrar na briga. A maior parte dos recursos da cidade eram cristais da lei, pelos quais ele não tinha interesse. Seu único propósito era caçar seres despertos de 4 estrelas ou superior para restaurar seu poder. Ele se movia pelo caos como um predador em campo aberto. Os soldados e aventureiros restantes não eram páreo para ele. O ar se enchia de gritos e urros de guerra enquanto ele devastava a cidade, deixando apenas cadáveres em seu rastro. Assim que o comando saque apareceu, sua força começou a se recuperar lentamente, tornando-o mais forte. Quanto mais ele lutava. Em menos de meio-dia, a área circundante mergulhou em completo silêncio. As ruínas estavam cobertas de corpos, e os poucos soldados e aventureiros que sobreviveram fugiram. Na entrada da prisão celestial, os muitos prisioneiros lá dentro observavam, em choque e medo, enquanto o massacre ocorreu. Tendo perdido seus poderes, eles agora eram incapazes de derrotar até mesmo um desperto de uma estrela e não ousou sair da prisão. Ao verem John se aproximar, ficaram imediatamente apreensivos, preparando-se para o pior. Meu senhor. Lincoln e alguns outros avançaram ansiosamente para cumprimentá-lo. Eram os especialistas de nível Deus Senhor que haviam lutado ao seu lado contra o céu. Após absorverem cristais da lei, sua força havia sido elevada para pelo menos 3 estrelas. Meu senhor, o que faremos agora? Perguntou um deles, animado. Haviam sido resgatados, mas a humilhação sofrida durante o cativeiro precisava ser reparada. Não se apresse, disse John. Primeiro, concentre-se em recuperar suas forças. Ele se virou para Lincoln e perguntou: Lincoln, você pode nomear um senhor da cidade?
Ele havia decidido reconstruir a cidade do Tigre Dourado e usá-la como uma de suas bases. Lincoln assentiu rapidamente. Sim, meu senhor. Meus deveres agora não são diferentes dos do deusa. Debbie olhou para ele de soslaio, franziu a testa, mas não disse mais nada. Ótimo. Você assume o comando dos criminosos do céu e reconstrói a cidade do Tigre Dourado. Nomeie Sini como a senhora da cidade. O olhar de John se voltou para os outros criminosos do céu. Esses indivíduos haviam sido aprisionados por um período desconhecido, sofrendo muito. No entanto, eles já haviam sido especialistas de nível Deus Senhor, e se sua força pudesse ser restaurada, seria um recurso valioso. Ele decidiu assumir o controle de todos eles. Entendido. Lincoln assentiu com satisfação e imediatamente começou a dar ordens aos criminosos do céu para que iniciassem a reconstrução da cidade do Tigre Dourado. Embora relutantes, eles temiam a força de John e Sini e não ousaram resistir, então eles obedeceram prontamente às suas ordens. A atenção de John foi mais uma vez atraída para a prisão celestial à sua frente. Enquanto Golden embora Tiger City tivesse sido destruída, esta prisão permaneceu intacta, sugerindo que alguma força especial a protegia. Ele examinou cuidadosamente a prisão por dentro e por fora, mas não encontrou nada de incomum. Além de apesar da poderosa aura opressiva que envolvia, a prisão não parecia ter nenhuma outra característica especial. Propriedades. Deixa pra lá, eu resolvo isso depois, pensou ele, sentindo-se um tanto impotente. Ele encontrou um local relativamente limpo dentro da prisão. Ele retirou uma pedra preciosa brilhante e liberou o poderoso poder das leis. Essa pedra preciosa, o coração do continente, foi um item obtido ao derrotar o Tigre Dourado. Ele olhou para a pedra preciosa em sua mão, curioso. Todas as cidades de alto nível estão no reino do caos. Ligado ao mundo em mãos do supervisor. Ele decidiu que, assim que estabilizasse a situação em Golden Tiger City, seguiria para Forest City, resgataria esse Talker e os outros, e continuaria explorando essas cidades avançadas. Vamos ver se consigo refinar e absorver isso, pensou ele, tentando refinar a pedra preciosa. O coração do continente só poderia ser refinado pelo supervisor, mas como seu mundo em An havia sido destruído, ele não se considerava mais um supervisor. Zumbido. A pedra preciosa brilhou, e o poderoso poder das leis invadiu seu corpo, trazendo consigo a lei da espada e o poder das leis do elemento metal. Acontece que é possível, ponderou John. Ele possuía o talento da lei da espada, então a espada-lei ainda lhe era de alguma utilidade. Ele fechou os olhos e mergulhou completamente, dedicando toda a sua atenção a refinar o coração de o continente. Você aprimorou o coração do continente. Mundo em mãos restaurado. De repente, uma mensagem surgiu. Um Olodin foi restaurado. John abriu os olhos, surpreso e encantado. Ele não tinha. Esperava que simplesmente refinar o coração do continente restauraria seu mundo em mãos. Um pensamento lhe ocorreu, e sua figura desapareceu de onde estava, entrando em seu mundo em mãos. Whoosh! A poderosa força do caos surgiu, e os arredores ficaram num tom cinza nebuloso. Apenas um breve ao longe, a energia vital fervilhava, e ao longe erguia-se a imponente árvore da vida e uma espada gigante. Era a árvore da vida e o legado dos imortais. SSS Level Loader Capítulo 378 Visitantes de Liberty City e Forest City. Esses dois tesouros ainda estão aqui! Exclamou John, com a voz cheia de entusiasmo. Ele sabia que a árvore da vida ainda estava viva, afinal, ele compartilhava de sua força vital. Se a árvore da vida tivesse sofrido algum acidente, ele também já teria morrido. Contudo, o que surpreendeu foi que o mundo em mãos foi destruído, mas o legado dos imortais permaneceu intacto. Sua força atual provinha principalmente do legado dos imortais. Não só ele possuía esse poder, como a maioria das pessoas ao seu redor também havia obtido sua força ao compreender o legado dos imortais. Para ele, o legado dos imortais era ainda mais importante que a árvore da vida. Felizmente, ambos os tesouros saíram ilesos. John olhou em volta para o mundo cinzento e enevoado e franziu a testa. O Olodin havia sido restaurado, mas estava em seu estado original, não desenvolvido. Preciso começar a desenvolvê-lo, pensou ele. Com um único pensamento, seu corpo cresceu rapidamente, transformando-se em um gigante imponente, exalando uma pressão imensa, fazendo com que a força do caos ao redor se agitasse. Com um novo pensamento, a espada imortal apareceu em sua mão,
expandindo-se rapidamente para se ajustar ao seu tamanho. Criação e destruição. Ele rugiu. A espada longa cortou o ar e um enorme feixe de energia disparou, atravessando o caos ao redor. O Orlodiand começou a se abrir, mas ainda era um deserto árido. Comparado a antes, havia perdido grande parte de sua antiga vitalidade e prosperidade. Johnny não se importava, contanto que o Orlodiand fosse restaurado, ele poderia reconstruí-lo lentamente. Ele sentou-se de pernas cruzadas, deixando que o imenso poder das leis o envolvesse enquanto reforçava o mundo recém-descoberto. Passou-se meio dia antes que ele abrisse os olhos e olhasse ao redor para o desolado mundo em mãos. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco impotente. Para restaurar a vitalidade anterior deste lugar, provavelmente levaria muito tempo. Sem querer perder mais tempo ali, pensou consigo mesmo e saiu de um Orlodiand. Wosh! Assim que apareceu, viu Lincoln correndo em sua direção, com o rosto tomado pela urgência. Meu senhor, para onde desapareceu de repente? Lincoln respirou aliviado ao ver John. Qual é o problema? Perguntou John, percebendo a expressão ansiosa de Lincoln. Lincoln assentiu rapidamente e disse, uma cidade enorme surgiu, e algumas pessoas de lá têm feito afirmações ousadas, dizendo que querem nos subjugar a todos. Lord Sini está confrontando-os neste momento. Uma cidade? Perguntou John, claramente confuso. Ele só estava em mundo em mãos havia meio-dia, então como uma cidade poderia ter aparecido do nada? Lincoln, também chocado, não sabia como explicar. Meu senhor, o senhor precisa ver com seus próprios olhos. John seguiu Lincoln para fora da prisão celestial. Uma sombra imensa pairava no céu, e eles viram uma cidade gigantesca pairando acima deles. Era ainda maior que a cidade do Tigre Dourado. Uma cidade voadora, disse John, atônito, sem acreditar no que via. Suas forças haviam sido restauradas, mas erguer uma cidade tão gigantesca estava além de suas capacidades. Além disso, parecia que a cidade estivera flutuando no ar o tempo todo. Definitivamente, havia algo estranho nisso. Naquele instante, ouviram-se gritos e tumulto vindos da estrutura recém-construída nas proximidades, indicando que um conflito havia começado. John franziu a testa e acelerou o passo em direção à origem do ruído. Era a mansão do senhor da cidade, que os prisioneiros da prisão celestial haviam acabado de estabelecer. Ele imediatamente avistou Sini e alguns outros confrontando outros criminosos da prisão celestial. Ao lado deles estava um grupo de pessoas liderado por um homem grande e corpulento, vestindo uma armadura dourada que brilhava intensamente. Ele observava os dois grupos discutirem com uma expressão de impaciência no rosto. Menininha, estou tentando te ajudar. Não seja ingrata, disse o homem de armadura dourada a Sini com desdém e condescendência. Este homem era um desperto de 7 estrelas. Johnny não se intimidou e caminhou lentamente até lá. John! Sini o avistou e correu até ele, o rosto corado de raiva. Esse homem está tentando recrutar esses criminosos da prisão do céu. Oh! Johnny lançou um olhar para os criminosos da prisão celestial. Além das 13 pessoas que o acompanhavam, os demais estavam reunidos. Claramente, já haviam se juntado ao outro lado. Você é o líder aqui? Perguntou o homem de armadura dourada, avaliando John de cima a baixo e inclinando levemente a cabeça, em tom desdenhoso. Permita-me apresentar-me. Somos da Cidade da Liberdade. Pode me chamar de governador. Estamos aqui para ajudá-lo. John estreitou os olhos. A arrogância e a atitude prepotente do homem faziam-no parecer alguém que precisava desesperadamente de uma lição. Mas, em vez de reagir imediatamente, perguntou, curioso, como exatamente você pretende nos ajudar? O autoproclamado governador sorriu levemente e respondeu, posso lhe oferecer as esferas de cristal da lei para cultivo, que ajudarão a restaurar suas forças. No entanto, você precisa se juntar à Cidade da Liberdade e, para cada esfera de cristal, terá que pagar 10.000 núcleos mágicos de 7 estrelas. 10.000 núcleos mágicos de 7 estrelas? John zombou. Esse cara estava praticamente roubando-os. Ele conhecia o valor dos núcleos mágicos. Um núcleo mágico de 7 estrelas podia fornecer de 1.000 a 2.000 pontos de atributos base. Uma esfera de cristal da lei comum valeria cerca de 1.000 núcleos mágicos de 7 estrelas. Mesmo uma esfera de cristal da lei rara não valeria mais do que 5.000 núcleos mágicos de 7 estrelas. Ainda assim, esses criminosos da prisão celestial estavam ansiosos para aceitar a oferta. Refletindo sobre o assunto, ficou claro por que estavam dispostos a concordar. Seus poderes estavam selados,
E o poder devorador das leis os havia afetado gravemente. Era difícil para eles sobreviverem ali, e precisavam desesperadamente das esferas de cristal da lei para restaurar suas forças. Sabiam que o governador os estava explorando, mas mesmo assim concordaram sem hesitar. Todos eram seres de nível Deus Supremo. Uma vez que seus poderes fossem restaurados, poderiam lidar facilmente com bestas mágicas de 7 estrelas. Poderiam retribuir o favor aos poucos, ao longo do tempo. Que tal? Esta é uma grande oportunidade para você. Sem ela, você não sobreviverá aqui, disse o governador, olhando para John como se ele fosse o salvador daquele lugar. Meu senhor, estamos dispostos a nos unir à Cidade da Liberdade. Eu também vou participar. Contem comigo. Antes que John pudesse dizer qualquer coisa, os criminosos da prisão celestial expressaram ambiciosamente suas opiniões. Acordo. Ele não esperava que esses tolos fossem tão facilmente influenciados. Originalmente, ele planejava oferecer as esferas de cristal da lei elemental gratuitamente após fundar a Cidade do Tigre Dourado, para ajudar essas pessoas a recuperar suas forças. Mas agora, parecia que nem mesmo o esforço de cultivá-las valia a pena. Ignorando-os, João voltou sua atenção para o homem de armadura dourada, dizendo indiferentemente: pode levar essas pessoas e ir embora agora. Contudo, o governador não estava disposto a desistir. Ele falou novamente: garoto, parece que você não percebe quão poderosa é a Cidade da Liberdade. Somos a força mais poderosa do Reino do Caos, lutando contra o céu e as principais cidades. Embora você possa ter alguma força, não é nada comparado aos verdadeiros especialistas. Você só sobreviverá se juntar a nós. Ah, é? John zombou, claramente desdenhando das palavras do governador. Se você é tão poderoso, por que esperou até que eu destruísse a Cidade do Tigre Dourado para vir tomar o poder? John já havia percebido a verdadeira natureza daquele governador. Ele não era nada de especial, mais fraco que os chefões do crime da Cidade do Tigre Dourado. A única coisa que parecia diferenciá-lo era: cidade flutuante. Você destruiu a Cidade do Tigre Dourado. O governador o avaliou, claramente incrédulo. Ele continuou: é o seguinte. Você lidera seu povo e se junta às minhas fileiras. Eu lhe darei uma esfera de cristal da lei de graça. E se você encontrar algum indivíduo poderoso que domine o corpo elemental, eu o recompensarei generosamente. As palavras do governador fizeram com que os outros criminosos da prisão celestial que se juntaram a ela demonstrassem desagrado. Contudo, ao se lembrarem da força aterradora de John, logo deixaram isso de lado. Dominando o corpo elemental, zombou John. O corpo elemental era de fato uma força poderosa, capaz de produzir continuamente esferas de cristal da lei, gerando vasta riqueza. Ele já havia dominado os corpos elementais do vento, fogo, água e terra, o que lhe permitia criar inúmeras esferas de cristal da lei elementais. No entanto, ele não quis revelar isso ainda. Ele estava prestes a falar quando, de repente, duas auras poderosas desceram de longe. Como ousa a Cidade da Liberdade tocar na Cidade do Tigre Dourado? Um grito furioso ecoou pelo ar. Uma figura grande e uma pequena apareceram num piscar de olhos, flutuando no ar, seus olhares frios percorrendo a multidão abaixo. Uma potência de 8 estrelas. A expressão de John mudou. As auras dos dois indivíduos eram aterrorizantes. Ambos eram despertos de 8 estrelas. Ele olhou para o enorme gigante de pedra e, para sua surpresa, este se assemelhava ao gigante de pedra que encontrara em Qualog City. A diferença era que este era ainda maior. O outro indivíduo era um homem de aparência pálida, quase delicada, que emanava uma aura sinistra. Uma aura assassina que causava arrepios na espinha. Esses dois eram de Forest City. Mestre, sussurrou Debbie, aproximando-se para lembrá-lo, estes dois são figuras poderosas de Forest City. Seus nomes são Butcher e Mountain Ghost, ambos de Eggstar. Cultivo. Jonas sentiu com a cabeça, sua expressão ficando séria. Sua força ainda não havia se recuperado completamente, e ele não tinha certeza se conseguiria enfrentar um desperto de 8 estrelas naquele momento. Este lugar já está sob a proteção de Liberty City. Se não quiserem morrer, vão embora agora, declarou o governador, ainda com uma expressão arrogante. John ficou momentaneamente atônito. Ele não entendia de onde vinha a confiança daquele homem. Era ignorância ou apenas imprudência? Com um cultivo de 7 estrelas, ele realmente ousou desafiar poderosos de 8 estrelas. John decidiu observar.
Era uma boa oportunidade para ver a verdadeira força de um cultivador de 8 estrelas. O desperto. As duas potências de Forest City trocaram olhares de desdém após ouvirem o discurso do governador. Palavras. Mountain Ghost, resolve isso você. Não quero sujar minhas mãos com essa escória, disse Butcher calmamente, lançando um olhar rápido ao governador antes de perder o interesse. Ele falou com desdém. Mountain Ghost franziu a testa para Butcher, mas ele também não estava interessado em lidar com aquelas pessoas. Deu um passo à frente, lançando um olhar para o governador, e perguntou com voz fria, você é de Quahog City? Viu quem matou meu discípulo? Se você me entregar isso, uma pessoa e uma mulher chamada Sini, eu vou deixar vocês irem. O povo da Cidade da Liberdade era como abutres. Sempre que uma cidade era destruída, eles eram os primeiros a chegar, capturando os prisioneiros da prisão celestial. O fantasma da montanha soube que a cidade de Quahog havia sido destruída e que seu discípulo havia sido morto por um humano. Foi por isso que ele estava perguntando ao governador agora. Jó franziu a testa ao ouvir isso. Ele não tinha percebido que aqueles dois estavam ali por causa dele e de Sini. Nesse momento, sua força não era suficiente para enfrentar um desperto de 8 estrelas. Embora a força de Sini não tivesse sido afetada, ela ainda estava apenas no nível de Deus Supremo, equivalente a um Lorde. Para uma desperta de 7 estrelas. Ela não era páreo para esses dois. Felizmente, o mundo em mãos havia sido restaurado. Se chegasse a uma luta, ele sempre poderia recuar. Para o mundo em mãos. Está me ameaçando. O governador zombou. Estou ansioso para ver o que você pode fazer para me matar. Com um grito, ele voou direto em direção à cidade flutuante. Brum! Um estrondo mecânico e alto ecoou da imensa cidade. Vários canhões enormes. Surgiram sons de toda a cidade, concentrando-se em Mountain Ghost Butcher. SSS Level Loader Capítulo 379 Identidade revelada. A batalha com o fantasma da montanha. Um bando de palhaços, zombou Butcher, claramente desinteressado em lidar com essas pessoas. John, por outro lado, estava intrigado enquanto observava os canos dos canhões se estenderem da cidade flutuante. Ele podia sentir um fraco poder das leis emanando deles. Provavelmente era a fonte de sua confiança. Morram! Gritou o governador e, sem hesitar, ativou os canhões mágicos. Zumbido. Uma série de zumbidos preencheu o ar enquanto luzes brilhantes piscavam. Vários canhões mágicos dispararam simultaneamente, lançando dezenas de orbes de luz gigantescas em direção à montanha fantasma. Essas esferas eram imbuídas de um poderoso poder das leis, embora fossem baseadas na lei elemental mais fundamental. O fantasma da montanha permaneceu impassível, com expressão calma. Com um aceno casual, uma enorme parede de terra ergueu-se do chão, formando uma barreira ao seu redor como uma muralha de cidade. Bum! Bum! O ar estava repleto do som de explosões, e o poder das leis gerou um vento violento. Contudo, a muralha de terra resistiu firmemente, bloqueando com facilidade os ataques das balas de canhão mágicas. Impressionante. Jó franziu a testa. Ele sabia que também poderia bloquear aquelas balas de canhão mágicas, mas certamente não seria tão fácil quanto o fantasma da montanha fizera parecer. A força daquele homem parecia estar no mesmo nível da sua no auge. E ele era apenas um desperto de 8 estrelas. Johnny nem conseguia imaginar o quão poderoso seria um desperto de 9 estrelas. Realmente teimoso, zombou o fantasma da montanha. Enquanto a parede de terra à sua frente desmoronava, ele cerrou o punho e golpeou contra a cidade flutuante. Brum! O som de uma explosão ecoou e metade da cidade foi instantaneamente reduzida a escombros. Gritos ecoaram pelo ar enquanto muitas pessoas eram atingidas pela explosão. Seu monstro! Como ousa destruir minha cidade? Gritou o governador, com a voz carregada de fúria. Ele acionou apressadamente os canhões mágicos em outra parte da cidade, lançando vários outros projéteis. Dessa vez, o fantasma da montanha não fez nenhuma tentativa de se defender. Em vez disso, ele se preparou e recebeu o impacto total das balas de canhão que se aproximavam. Bum! Bum! As balas de canhão atingiram uma após a outra, o impacto reverberando pelo ar. Ele foi apenas arremessado para trás algumas dezenas de metros e, embora seu corpo rochoso apresentasse algumas marcas superficiais, ele saiu ileso. É só isso que você tem. Está só me arranhando. Zombou o fantasma da montanha, cerrando o punho e se preparando para atacar novamente. Bang!
A metade restante da cidade flutuante foi obliterada por uma explosão gigantesca, com inúmeras rochas caindo do céu. Sob os destroços, foi revelado um grande dispositivo mecânico. A cidade flutuante era alimentada por um sistema mecânico. O governador também foi arremessado do céu, caindo no chão em um monte de pedaços. Seu rosto estava coberto de terra e cinzas, e toda sua arrogância anterior havia desaparecido. Mountain Ghost pousou, deu um passo à frente e imediatamente apertou a mão do governador. Sua voz era fria quando falou: "Vou perguntar novamente. Você viu uma mulher chamada Sini nesta cidade?" O governador se debatia em vão, com a garganta seca de medo. Engoliu em seco e disse rapidamente: "Um mal-entendido. Eu não destruí esta cidade. Acabei de chegar e nunca ouvi falar dessa mulher. Vocês não a destruíram." O fantasma da montanha franziu a testa, mas logo percebeu. O governador claramente não tinha força para destruir a cidade, e só ousava ocupar cidades destruídas. Ele olhou friamente para o governador e perguntou: "Você sabe quem destruiu esta cidade?" O governador balançou a cabeça instintivamente, mas então seus olhos se voltaram para a multidão e ele apontou para John. "Aquele homem ali, ele é o líder dessas pessoas. Ele deveria saber." O fantasma da montanha voltou sua atenção para John, seus olhos se arregalando em choque. "O executor do céu. E são dois." Então seu olhar se voltou para Sini, com incredulidade estampada no rosto. Rachadura. Mountain Ghost apertou-o ligeiramente mais e, com um estalo repugnante, esmagou o pescoço do governador. Olhou para John e Sini, com uma expressão de excitação, e falou baixinho: "Vocês dois, pequeninos, venham conosco." Dito isso, ele estendeu a mão para agarrar os dois. John e Sini trocaram um olhar e agiram simultaneamente. O poder dos 9 mundos inferiores surgiu, e a intenção das espadas vibrou no ar enquanto ambos lançavam seus ataques contra a mão gigante. Brum! Uma tremenda explosão ecoou, e os dois foram arremessados para trás como se tivessem sido atingidos por uma força descomunal. O fantasma da montanha, no entanto, permaneceu firme no lugar, completamente imperturbável. "John, acho que se unirmos nossas forças, podemos matar esse cara", disse Sini, após avaliar o poder do fantasma da montanha. John assentiu com a cabeça, mas seu olhar permaneceu cauteloso enquanto observava o jovem parado ao lado de Mountain Ghost. Ele pressentia que a força de Butcher era ainda maior, e se esse cara resolvesse intervir, eles não teriam a menor chance. Vocês dois são ainda mais arrogantes que a escória da Cidade da Liberdade." Zombou o fantasma da montanha. Embora Johnny e Sini fossem poderosos, ainda eram muito inferiores a ele. Johnny não respondeu às provocações. Seu olhar percorreu os outros ao seu redor, e uma ideia se formou em sua mente. "Entrem com o mundo na mão", instruiu ele ao seu grupo. Com o pensamento, John comunicou-se com o mundo em mãos e imediatamente transportou Sini, os outros e até mesmo o fantasma da montanha para dentro dele. Embora o mundo em mãos ainda não estivesse totalmente estabilizado, com sua capacidade de criação e destruição, John acreditava que seria mais do que suficiente para lidar com o fantasma da montanha. O supervisor. Butcher franziu a testa enquanto observava John e seu grupo repentinamente desaparecer. "O supervisor pode até se tornar um executor do céu? Interessante. De que mundo é esse humano, para ser um executor do céu?" Butcher murmurou para si mesmo, seus olhos frios se voltando para os criminosos do céu próximos e as figuras poderosas da Cidade da Liberdade. Sede de sangue lambeu seus lábios, sua ânsia de sangue crescendo incontrolavelmente. Com o mundo em mãos, John e os outros se materializaram repentinamente. "Você é mesmo o supervisor?" O fantasma da montanha olhou em volta, com uma expressão surpresa, mas sem demonstrar medo. Sua força era mais do que suficiente para esmagar John e os outros. Mesmo estando dentro do mundo em mãos deles, ele poderia destruí-los facilmente. A herança dos imortais. Ele notou a espada gigante ao lado da árvore da vida, seus olhos brilhando em compreensão. "Ah! Agora eu sei de que mundo você é. Não é à toa que você, como um executor do céu, foi exilado para cá. Você conhece os imortais?" Jó ficou surpreso, franzindo a testa enquanto perguntava: "Existem imortais fortes aqui também?" Mohan. O fantasma da montanha zombou, sem interesse em responder. Seu punho se fechou e ele o brandiu contra eles com grande força. A expressão de Jó ficou séria. Ele e Sini se uniram novamente, avançando em direção à montanha. Fantasma. Bum bum.
O ar tremeu quando o espaço se estilhaçou. O mundo inteiro estremeceu violentamente, como se pudesse desabar a qualquer momento. O mundo em mãos de John havia se estabilizado recentemente, mas ainda era muito frágil. Ele não teve escolha a não ser usar sua habilidade divina, criação e destruição, para estabilizá-lo. Espaço ao redor deles. O ataque do fantasma da montanha foi semelhante ao do gigante de pedra que John havia enfrentado anteriormente. Era uma demonstração pura de força bruta, sem qualquer técnica envolvida. Mesmo com a força policial de mundo em mãos o reprimindo, John e Cindy ainda estavam em desvantagem, sendo constantemente repelidos pelos poderosos golpes. Droga! John praguejou mentalmente, limpando o sangue do canto da boca. O poder do lixo dentro dele se intensificou, a força do caos se concentrou e uma aura aterradora se espalhou pelo local. A transformação do céu e da terra. Ele gritou furiosamente, e os ventos ao redor uivaram enquanto ele se transformava instantaneamente em um gigante imponente, com centenas de metros de altura. Morra! Ele cerrou os punhos, sua força física pura enfrentando a de Mountain Ghost com um confronto poderoso. Bum bum! Os dois colidiram em uma batalha de pura força. Em seu estado de transformação céu e terra, os atributos de Jó foram aumentados em 200 vezes, equiparando-o ao fantasma da montanha. No entanto, ele ainda estava em desvantagem. O mundo em mãos simplesmente não conseguia resistir ao poder aterrador de ambos os combatentes. A cada golpe de punho, enormes porções do espaço se estilhaçavam. Jó foi forçado a se defender dos ataques do fantasma da montanha enquanto usava criação e destruição para reparar as rachaduras no mundo em mãos. Felizmente, Cindy manteve um ataque constante com o poder dos 9 mundos inferiores, distraindo e atormentando o fantasma da montanha. Os dois estavam envolvidos em uma luta intensa, sem que nenhum conseguisse levar vantagem. Ao longe, Debbie e os outros se esconderam sob a árvore da vida, observando a batalha se desenrolar. Com ansiedade e medo. A força dos 3 combatentes era aterradora. Se algum deles fosse apanhando no fogo cruzado da batalha, eles seriam mortos ou gravemente feridos. Dentre eles, Sporat era o único que parecia animado. Seus olhos estavam fixos em John, e o celo dentro dele foi se afrouxando gradualmente. Brum! Outro rugido ensurdecedor ecoou quando John cuspiu sangue e foi arremessado para longe pela força do impacto. Impacto! Mesmo dentro de seu mundo em mãos, e apesar de se juntar a Cindy, eles ainda não eram combinação para Mountain Ghost. Isso é tão satisfatório. Garoto, estou quase relutante em te matar depois de uma batalha física tão longa e árdua, riu o fantasma da montanha maniacamente, ficando ainda mais excitado. Ele não deu a John e Cindy tempo para reagir e lançou outro ataque. Ele já havia descoberto a origem de John e agora sentia que ele não tinha mais valor algum. Cuidado! Cindy gritou com urgência, ativando completamente o poder dos 9 abismos. Ela reuniu lâminas afiadas de energia, tentando assassinar o fantasma da montanha. Clong! Clong! O corpo do fantasma da montanha, tão resistente quanto uma rocha, suportou todos os golpes. Até mesmo o ataque almo atingiu. Quase nenhum efeito. Transformação em dragão. John rugiu de fúria. Um poderoso rugido de dragão ecoou pelos seus enquanto ele se transformava instantaneamente em um enorme dragão dourado, quase preenchendo todo o mundo na mão. Seus atributos foram amplificados 50 vezes. Garoto, você realmente me surpreendeu. O fantasma da montanha ficou surpreso, mas sua empolgação só aumentou. Oxi! A lei elemental da terra circundante se condensou à medida que o corpo do fantasma da montanha também se expandia. Várias vezes, e entrou em conflito com John, agora em sua forma de dragão. Bum bum! O espaço se estilhaçou quando as energias aterrorizantes colidiram. Cindy, sem poder fazer muita coisa, foi forçado a esquivar-se dos ataques de ambos os lados. Com o passar do tempo, o mundo que John tinha em mãos começou a desmoronar, sua estabilidade à beira do colapso. O que mais o assustava era que o poder do lixo dentro dela estava sendo rapidamente consumido. E não demoraria muito para que não pudesse mais sustentá-lo. Ele havia subestimado enormemente a força do fantasma da montanha. Humano, acabou. O fantasma da montanha percebeu o poder de John enfraquecendo e condensou ele transformou a lei elemental da terra em um enorme martelo de guerra, intensificando seus ataques. Brum! As escamas resistentes de John se estilhaçaram. O sangue espirrou e ele foi arremessado para longe mais uma vez. Gaiola dos 9 infernos.
gritou Seni, conjurando um enorme poder da gaiola dos 9 infernos, na esperança de armadilha a montanha fantasma. Rachadura. Num instante, o fantasma da montanha estilhaçou a gaiola sem esforço e ignorou Seni completamente. Seu martelo gigante continuou a balançar implacavelmente em direção a John. Proteção corporal de diamante. John pressentiu um perigo iminente e ativou sua técnica defensiva, envolvendo-se em uma aura dourada que aumentou sua defesa 100 vezes. Bang! O martelo de guerra caiu com estrondo, e a luz dourada se estilhaçou instantaneamente. John foi atingido. Mais uma vez, sofrendo outro golpe devastador. Espada dos 9 céus. Ignorando seus ferimentos e a energia que se esgotava rapidamente, John controlou a espada imortal. Um enorme feixe de espada cortou os céus, descendo com força inimaginável. Brum! O martelo de guerra foi estilhaçado, e o raio da espada atingiu o fantasma da montanha, fazendo com que sangrasse. Gotejamento escorrendo de seu corpo. Pela primeira vez, ele se feriu. SSS Level Loader Capítulo 380 Despertar do Talento. Fantasma da Montanha esmagador interessante. O fantasma da montanha olhou para o ferimento no ombro, ficando ainda mais animado. O ferimento não o afetava em nada. Oxi! A lei elemental da terra se condensou mais uma vez, formando 2 enormes martelos de guerra. O fantasma da montanha brandia os martelos com uma força aterradora, e os ventos uivavam. Seus ataques tornaram-se ainda mais ferozes, atingindo John implacavelmente. O mundo Nemão estremeceu, o espaço ao seu redor se estilhaçando centímetro por centímetro. John, coberto de ferimentos, estava completamente impotente para se defender, escapando por pouco de ser esmagado a cada golpe. A situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Seni, tomada pela urgência, tentou invocar uma poderosa névoa cinzenta, mas isso não fez nada para deter o fantasma da montanha. Bum bum. De repente, um som estrondoso ecoou pelo mundo na mão, acompanhado por uma aura aterradora que parecia descer do alto. O fantasma da montanha franziu a testa e interrompeu seu ataque, olhando na direção da árvore da vida. John, aproveitando um breve momento para recuperar o fôlego, rapidamente reprimiu as dores internas e voltou seu olhar para a árvore da vida, com os olhos arregalados em choque. Uma figura pequena e frágil foi vista puxando a enorme espada que fazia parte da herança dos imortais. Era Sporat. Teria o seu talento despertado. John ficou estupefato, atordoado. Mas o mais chocante era como aquela garotinha, que acabara de despertar seu talento, podia liberar um poder tão aterrador. Ele não teve tempo para pensar mais. Sporat segurava o cabo da espada gigante, debatendo-se, mas determinado a libertá-la. Bum bum. Uma onda do poder das leis irrompeu, e o mundo em mãos tremeu violentamente, à beira do colapso. Isso é ruim. John voltou à realidade abruptamente. Ele não tinha tempo para refletir sobre o despertar repentino de Sporat, então ativou rapidamente criação e destruição para estabilizar o mundo em mãos. Grandão, ousa machucar meu irmãozão? Morra. Uma voz infantil ecoou, mas ninguém ousou subestimá-la. Sporat, com grande esforço, ergueu a espada gigante. Com toda a sua força, conseguiu brandi-la, golpeando o fantasma da montanha com uma força incrível. Estalo, estalo. Um rugido estrondoso ecoou no ar quando o poder das leis da espada gigante se manifestou. Algumas dessas leis eram desconhecidas para John. A força avassaladora fez com que o espaço ao redor desabasse e se estilhaçasse. A expressão de John tornou-se séria. Ele estava ainda mais nervoso do que o fantasma da montanha, rangendo os dentes enquanto reunia a energia restante em seu corpo e, mais uma vez, usava criação e destruição para estabilizar o mundo em mãos. Brum! A espada gigante caiu, e todo o corpo do fantasma da montanha, junto com metade do mundo na mão, desintegrou-se no nada. Todos ficaram paralisados, completamente atônitos com a cena diante de si. Mesmo John, embora não estivesse surpreso, ainda estava em choque. Ele jamais poderia ter imaginado que a enorme espada herdada dos imortais pudesse ser usada como arma. Essa foi apenas a segunda vez que ele presenciou um ataque da herança dos imortais. A primeira vez foi quando a herança dos imortais abriu ativamente a passagem para a Estrela Sombria no continente Esquiline. Esta é a segunda vez, pensou John, ainda em choque. Desta vez, foi Sporat quem empunhou a espada gigante no ataque. Você é o rebelde contra o céu! Exclamou o fantasma da montanha, incrédulo,
ignorando completamente seus ferimentos. Seus olhos se fixaram em Sporat com uma mistura de medo e incredulidade. O rebelde contra o céu? John estava confuso. Ele não tinha ideia do que aquilo significava. Parecia estar relacionado ao talento despertado de Sporat. Nesse momento, a garotinha ainda lutava com o cabo da enorme espada, ofegante. Seu rostinho estava vermelho enquanto tentava erguer a espada novamente. Contudo, após várias tentativas, a espada não se moveu. Parecia que o golpe anterior havia drenado toda a sua energia. A energia dela. Pequeno, deixe comigo, disse John, com a voz firme. Ele cancelou sua transformação de dragão, mas manteve a transformação do céu e da terra ativa. Dando um passo à frente, ele alcançou o lado de Sporat e agarrou o cabo da espada. Ugh, é tão pesada! Exclamou ele, surpreso. Ele não conseguia nem mover a espada. Irmãozão, use telepatia, Sporat o lembrou rapidamente. Telepatia? John estava perplexo, sem entender como a menina tinha conseguido levantar a espada. Eu te ajudo, disse Sporat, pulando em seu grande punho. Ela agarrou sua unha e acariciou suavemente o cabo da espada. Zumbido. Correntes do poder das leis fluíram pelo corpo de Sporat, entrando na forma de John. Ele sentiu uma onda de energia e, com toda a sua força, agarrou o punho da espada. Sua testa se enrugou com esforço, suas veias saltaram enquanto ele finalmente conseguia erguer a espada gigante, embora com grande dificuldade. O fantasma da montanha, ao presenciar isso, ficou tomado pelo medo. A metade restante de seu corpo tremia. Um pouco. Gravemente ferido, ele já não era capaz de revidar, muito menos impedir o ataque iminente de John. Humano, se você continuar a se associar com o rebelde contra o céu, seu destino será ainda pior. Rosnou o fantasma da montanha, furioso. Você deveria se preocupar consigo mesmo primeiro, retrucou João friamente. A propósito, seu discípulo já está morto pelas minhas mãos. John deu-lhe uma advertência incisiva antes de brandir a espada gigante com toda a sua força. O quê? Os olhos do fantasma da montanha brilharam de raiva, mas antes que ele pudesse reagir, a espada gigante caiu com estrondo. Brum! Um rugido ensurdecedor ecoou no ar quando uma força aterradora irrompeu pelo espaço. O que restava do corpo do fantasma da montanha foi obliterado em um instante, destruído a ponto de ficar irreconhecível. Você matou um desperto de 8 estrelas. Talento saque ativado. Sua força foi restaurada em 0,000%. A notificação passou rapidamente diante dos olhos de John, mas ele não se permitiu relaxar. O poder devastador continuou a se espalhar, causando estragos no mundo em mãos. Ele rapidamente abandonou a espada gigante, invocando a espada imortal e ativando criação e destruição para estabilizar o mundo em mãos. Felizmente, quando sua energia interna estava prestes a se esgotar completamente, ele conseguiu estabilizar o mundo em mãos o suficiente para evitar seu colapso. Essa foi por pouco. Suspirou aliviado, já não conseguindo manter a transformação do céu e da terra. Ele retornou à sua forma original. Os outros se reuniram rapidamente ao redor, todos visivelmente abalados, com expressões de espanto e admiração. E alívio. Irmãzinha, como você consegue carregar o legado dos imortais? Perguntou Seni, com o olhar perdido. Sobre esporear com curiosidade. Ela havia se afeiçoado bastante à garotinha. A personalidade de Sporat a lembrava muito da de Jean, mas ela não esperava que aquela pequena fosse tão poderosa. Sporat inclinou a cabeça, igualmente confusa. Não tenho certeza. Depois que meu talento despertou, simplesmente senti. Como se eu pudesse usar esta espada gigante. O grupo já sabia do talento despertado da garotinha, mas ainda estavam perplexos, sem conseguir conectá-la de forma alguma ao legado dos imortais. Enquanto isso, Debye franziu a testa, com os olhos cheios de preocupação enquanto encarava Sporat. Ela se lembrou do que o fantasma da montanha havia dito antes de morrer. A rebelde contra o céu. Embora outros pudessem não saber o que isso significava, Debye sabia muito bem. Consciente. Ela olhou para John, com a voz presa na garganta. Lutou contra as palavras, incapaz de expressá-las. Sporat era inocente e ingênua. Embora tivesse um lado um tanto rebelde, certamente não parecia a violenta rebelde contra o céu das lendas. Nesse momento, John se pronunciou. Pessoal, vamos descansar por enquanto. Ainda temos um adversário formidável pela frente. Inimigo externo. Ele pensou no açougueiro à espreita lá fora.
Esse oponente não era menos poderoso que o fantasma da montanha. Se isso tivesse acontecido antes, ele não teria tido confiança em derrotar um inimigo como aquele. Mas agora, com a capacidade de controlar o legado dos imortais, ele tinha certeza de que poderia matá-lo. Mas antes disso, ele precisava recuperar suas energias. Dentre eles, apenas ele e Cini precisavam descansar. Os outros estavam bem. Mestre, isto foi deixado cair pelo fantasma da montanha mais cedo, disse Debi, entregando-lhe uma moeda de jade. Pedra. A pedra de jade pulsava com uma força imensa do elemento terra. Jona pegou e a examinou. Curiosamente, coração do elemento terra, requer 100% de compreensão da lei elemental da terra para refinamento. Uma vez refinado, transformar-se-á no corpo do elemento terra. Transformou o corpo diretamente no elemento terra. Jó ficou chocado. Quando ele próprio passou por uma transformação elemental, precisou de 100 pedras espirituais correspondentes ao elemento terra para conseguir. Mas esse coração do elemento terra podia transformar o corpo diretamente. Infelizmente, ele não podia usá-lo. Seu corpo já havia completado a transformação elemental. Havia poucos praticantes fortes do elemento terra ao seu redor. Ele pensou em Tony, mas aquele cara era fraco demais. O foco principal de Tony era o poder do elemento água, e sua compreensão da lei elemental da terra não havia atingido 100%. Ele não seria capaz de usá-la de forma eficaz, e mesmo que conseguisse, os benefícios seriam mínimos. Parece que isso combina mais com Khan-Dragão, o deus da natureza, refletiu John. Ambos também praticava a lei elemental da terra. No entanto, ele ainda não sabia onde eles estavam. Johnny parou de pensar nisso, guardando casualmente o coração do elemento terra e se concentrando. Ao recuperar suas forças, em apenas o tempo que levou para uma xícara de chá, suas forças foram totalmente restauradas. Sporati, vamos lá fora e lidar com aquele açougueiro, disse ele, levantando-se e olhando para ele. Sporati. Ele próprio não conseguia controlar a espada gigante dos imortais, só podia confiar em a força de Sporati. Tudo bem. Respondeu a menina animadamente, com o rosto irradiante de entusiasmo. Por enquanto, fiquem dentro do meu mundo na mão, instruiu Jona aos outros. Dessa vez, ele não pretendia trair o açougueiro para o seu mundo em mãos para a luta. Se ele cometeu um erro e o mundo em mãos foi destruído no processo, seria mais trabalhoso do que valia a pena. Com um pensamento, ele conduziu Sporati de volta em direção à cidade do Tigre Dourado. Um forte e rançoso cheiro de sangue atacou seus sentidos à medida que se aproximavam. Os olhos de John se aguçaram ao ver a cena diante dele, sua testa franzindo em desgosto. Que brutal! Sporati não conseguiu conter o suspiro, apertando a mão com força. O chão estava coberto de corpos dilacerados, ou melhor, de carne dilacerada. Eram os restos mortais dos criminosos do céu e dos subordinados do governador. Perto dali, o açougueiro estava sentado calmamente no chão, limpando o sangue de sua espada longa. Com uma expressão relaxada. Você ainda está vivo? Ele ergueu uma sobrancelha ao ver John aparecer de repente, com o rosto contorcendo-se num sorriso gélido. Onde está o fantasma da montanha? Morto, respondeu John secamente, sem interesse em conversas banais. Ele imediatamente ativou sua transformação do céu e da terra. Oxi! Um vendaval se abateu sobre ele, e uma pressão aterradora desceu enquanto ele se transformava em um gigante colossal. Hein? Que habilidade de aprimoramento poderosa! Butcher olhou para John em sua forma gigante, um pouco surpreso, mas sua expressão permaneceu de desdém. Ele se levantou lentamente, esticando os membros e deixando transparecer a sede de sangue em seus olhos. Você não tem poder suficiente para matar o fantasma da montanha. Vá em frente, use todos os seus truques. Eu vou acabar com isso rapidinho para você. John zombou e, com um pensamento, invocou o legado dos imortais de seu mundo em mãos. Brum! Uma espada gigante apareceu, cravada entre eles como uma barreira. O legado dos imortais! Exclamou o açougueiro, surpreso, reconhecendo a espada imediatamente. Você é do mundo inicial, não é? Isso explica tudo. Ele murmurou, deduzindo rapidamente a identidade de John. Sua sede de sangue brilhou em seus olhos enquanto ele lambia os lábios, um lampejo de excitação selvagem cruzando seu rosto. Mundo inicial? John franziu ligeiramente a testa, pressentindo que ainda havia segredos sobre seu mundo anterior que ele não entendi completamente. Principalmente,
A forma como Montaigne e Butcher reagiram depois. Ao descobrir sua identidade, parecia que algo profundo havia se despertado neles. Mas, aparentemente, ele não podia mais retornar àquele mundo. Sporati, siga em frente, disse ele, afastando esses pensamentos. Estendeu a mão e Sporati saltou para cima dele sem hesitar. Mais uma vez confiando na força de Sporati, ele agarrou o cabo da espada gigante com toda a sua força, fazendo um esforço para puxá-la lentamente do chão. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.